quem também venceu, teve, né, o brilho de um jogador, mas não tão jovem, foi o Flamengo no Clássico do Rio de Janeiro, hein, Mauro César Pereira? Um jogo, eu fui ao estádio, né, que eu falei, pô, tô no Rio há muito tempo, que eu não assisto a um Clássico do Rio, porque eu tô muito em São Paulo e agora também em Fortaleza, e eu falei, vou pro Clássico. Saí em cima da hora, porque fui na praia, né, com os amigos, com a família, falei, eu vou, vamos ver se eu chego a tempo. Eu cheguei antes da hora. Por quê? Porque não teve trânsito nenhum, tava um deserto o estádio Newton Santos. Foi assim, foi ridículo o público do Clássico Vasco e Flamengo. Era constrangedor. Parecia que você estava vendo, com todo respeito aos clubes, Olaria e Bangu no estádio. Era o estádio todo vazio, poucos grupinhos de torcedores. Claro, tem a ver com carnaval? Sim, tá sol no Rio de Janeiro, muita gente na praia, mas não dá para levar na normalidade 10 mil pessoas num clássico entre Vasco e Flamengo. Tava ridículo o cenário. Agora, Mauro, segue uma freguesia surreal, né? São 31 jogos agora desde 2017, com 18 vitórias do Flamengo e só 2 do Vasco. É assim, é constrangedor. E 11 empates. E ontem o Vasco chegou a ter a oportunidade de acabar com esse jejum. Finalizou mais no primeiro tempo, teve uma bola que o Léo Ortiz salvou na linha do gol. Aí no segundo, o Flamengo voltou a ser superior, como sempre foi ao Vasco, mas me parecia um Flamengo meio displicente no primeiro tempo, errando saída de bola. Um Flamengo estranho. E aí, numa jogada individual do Bruno Henrique, um golaço, o Flamengo vence a partida. Impressionante o retrospecto desse cara nos clássicos, inclusive com a idade que ele tem, correr do jeito que ele corre. Agora, Mauro, é uma freguesia que só promete crescer cada vez mais. E o Vasco reclamando da arbitragem, querendo a expulsão do Wesley naquele pisão que ele dá no pé do Verratti, Mauro César Pereira. Sobre a disparidade, bem, tem um artigo do César Grafietti hoje, até coloquei lá na minha conta lá do X, o link para quem quiser ler. Acho que é importante para qualquer torcedor que queira se informar minimamente sobre o que acontece com as finanças e como isso impacta no futebol. O Vasco é uma SAF que acabou, né? E não apareceu dono. Aí tem uma comparação, ele mostra os números do balanço de 2023 e quanto apareceu como dívida agora na recuperação judicial do Vasco. 1,4 bilhão. Dobrou a dívida. Significa que o Vasco SAF gastou muito e não foi a lugar nenhum. Ou seja, a dívida é colossal. A recuperação judicial é um paliativo para tentar ganhar tempo, para poder pagar dívidas. Dívidas imensas, um time limitado. E eu acho que o Vasco ele comete um erro quando leva o jogo para o estádio Newton Santos, no Engenhão, porque ele desimobiliza a torcida. É um estádio que os dois times não estão acostumados com aquele piso artificial. É mais difícil de chegar do que o Maracanã. Tem muita briga de torcida de Vasco e Flamengo nos clássicos e ali no Engenhão o temor passa a ser maior. As ruas são mais estreitas, um local que não é tão amplo como a região do Maracanã. Isso deixa algumas pessoas com medo de ir para o jogo. Então, um público ridículo, vergonhoso, uma coisa patética. Isso é o jogo para 50, 60 mil pessoas no Maracanã, com toda certeza. O Vasco deveria jogar no Maracanã, onde ele faz questão de mandar jogos que eles chamam de maracanáveis lá no Vasco, né? Quando tem demanda de grande público e São Januário fica pequeno, que é uma grande torcida. Aí briga na justiça com o Fla-Flu, que são os gestores do estádio, aí para mandar o jogo no Maracanã. E dessa vez o Vasco correu do Maracanã para levar para um ambiente onde poderia, em tese, dificultar mais o Flamengo. Deveria ter, assim, mobilizado a sua torcida, facilitado a venda de ingressos como mandante para o seu torcedor, para encher o setor sul do estádio, os setores mistos que são centrais. No último Vasco-Flamengo, o Flamengo venceu por 2-0 na Taça Guanabara, foram vendidos, o Flamengo foi o mandante, foram vendidos pouco mais de 6 mil ingressos para visitantes, e tinha quase 45 mil pessoas no estádio. Ou seja, 6-1, mais ou menos, a proporção Vasco-Flamengo. Ridículo. Não pode o Vasco jogar com o Flamengo com tão pouca gente. Aí levaram o jogo para lá. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que a estratégia do Vasco era muito clara, um jogo físico, de muita falta, muito pegado, o árbitro começou a dar cartões, a ideia era muito clara, na minha visão, criar uma situação
de botar pilha. O Flamengo sempre entra nessa pilha quando enfrenta adversários tecnicamente inferiores que se comportam assim. É um absurdo como pega a pilha. E o Wesley era o alvo preferencial por conta daquela jogada no jogo anterior, que no final do jogo ele fez uma jogada de efeito que irritou os vascaínos. E era tudo em cima dele, falta nele, chegando junto, fazendo faltas duras. Até que ele entra violentamente no Verratti. Deve ter doído bastante, mas num domingo de Oscar, o Verratti parecia querer lançar sua candidatura ao prêmio, né? O que a criança rolou no gramado, o que gritou, e veio o atendimento médico, ele continua rolando, um negócio assim... Atirava a caneleira, ficava tirando a caneleira no chão. Foi um negócio patético, claro que deve ter doído, a gente sabe disso, mas era evidente que estava fazendo um teatro ali para tentar induzir o árbitro a ir ao VAR e tal, para dar um cartão vermelho. Poderia ter dado cartão vermelho? Poderia, o Wesley foi muito juvenil ali. Mas logo depois ele fez uma jogada igual no Varela e também poderia ter sido expulso, né? O árbitro tentou contornar ali e mediar, porque viu que era porradaria solta de lado a lado. Porque o Flamengo respondia da mesma forma, o que é um erro. O adversário está chegando junto, não pode pegar pilha. Você tem que tentar jogar e se impor tecnicamente. Porque isso faz parte de uma estratégia para tentar fazer o jogo ficar nivelado por baixo. E foi o que o Vasco conseguiu. E pressionando a saída de bola do Flamengo, criou situações, por muito pouco não fez 1-0. Foi um pouco parecido com o segundo tempo do jogo que o Vasco perdeu por 2-0, só que ali o Vasco pressionou no segundo tempo a saída de bola do Flamengo e criou algumas situações. Até o Verratti mandou a bola no travessão naquela oportunidade. E o Flamengo tinha dominado o primeiro tempo. Mas você vê que o Vasco consegue competir durante um pedaço do jogo. Ele não consegue manter. Porque não há fisicamente condições de ficar pressionando a saída de bola o tempo todo ali e tal. Tinha o Ryan como uma válvula de escape mais veloz, uma novidade em relação à partida anterior, estava na seleção sub-20. E aí, no segundo tempo, o Flamengo consegue equilibrar o jogo. Aliás, equilibrar não, consegue dominar o jogo, né? Melhor dizendo. Porque jogou. E aí controla completamente o jogo, teve outras oportunidades, o Luiz Araújo perdeu um gol incrível, depois chutou uma bola na trave, ele muda de lado no segundo tempo, vai para a direita, onde ele rende mais, e aí sai o gol, uma jogada que começa com o Léo Pereira. Os zagueiros do Flamengo jogam muito tempo no campo do adversário, o Léo Pereira conduz a bola no campo de ataque, aciona o Plata, que não fez um grande jogo, mas é um jogador que sempre aparece bem, ele faz uma boa jogada, e o Bruno Henrique depois ali faz um gol típico de centroavante, ele ainda está se adaptando à função, claramente, está se adaptando ainda à função de centroavante, mas tem feito jogadas e gol de centroavante. Foi assim contra o Botafogo na Supercopa, no pênalti sofrido e no gol que marcou, jogando por dentro, aparecendo como se fosse um 9, e ontem fez um gol típico de centroavante, uma virada espetacular. O Verratti depois falou que é sorte, o Verratti deveria olhar um pouquinho aí os vídeos dos gols do Bruno Henrique, deve ser um cara de muita sorte, né? Porque ele, no saldo do Vasco são 10 jogos, 10 gols, 10 gols no Vasco, 99 com a camisa do Flamengo. E ele decidiu mais um clássico, por isso que a torcida o chama de rei dos clássicos, por isso, não é por acaso. Mas acho que o Vasco conseguiu o quê? Perder de novo o Flamengo. Um público vergonhoso, uma vergonha para os dois times, né? Ter uma torcida tão pequena, num ambiente tão melancólico, e desmobilizou totalmente a torcida para o próximo jogo. Quantos vascaínos vão ao Maracanã sábado? Mando do Flamengo ter que ganhar por 2-0 com esse time. Tem chance? Sempre tem chance, mas chance mínima. E tem o Nova Iguaçu no meio de semana pela Copa do Brasil ainda, para desviar a atenção. Nova Iguaçu que eliminou o Vasco no Carioca do ano passado, na semifinal. E a gente está vendo aí como está. O Coritiba caiu agora para o Ceilândia, antes agora do Carnaval. Já caiu o Juventude, já caiu o Sport, né? Que são dois times de Série A, o Coritiba na Série B. E o Vasco tem que tomar cuidado para não ser eliminado, evidentemente. Tem times aí de primeira divisão caindo precocemente na Copa do Brasil. Então, eu acho que desmobilizou a torcida para o jogo de volta, porque o Vasco ainda perdeu. Agora, em 31 jogos, 2 vitórias do Vasco, 18 vitórias do Flamengo. E uma coisa que assusta, assim, as 2 vitórias do Vasco sobre o Flamengo foram vitórias de turno, de Taça Guanabara, que não decidiram nada, tá? Uma em 21 e a outra em 23, né? Eu fui pesquisar as últimas vitórias do Vasco eliminando o Flamengo. A última vez foi em 2016, em Manaus. O Maracanã estava cedido para o Comitê Olímpico por conta dos Jogos do Rio de Janeiro. O jogo foi em Manaus. O Vasco vence o Flamengo na semifinal do Carioca por 2-0. O primeiro jogo foi 1-1 e elimina o Flamengo. 2016, gente. Você pega a escalação do Flamengo, era completamente diferente. É outro momento. E o Vasco estava na Série B. Eurico Miranda era o presidente. Já até morreu o presidente do Vasco, da época. E a última vez que eliminou o Flamengo do Maracanã foi na Copa do Brasil 2015, quando o Eurico reapareceu dizendo que o respeito voltou, o Vasco foi campeão carioca, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, não foi campeão da Copa do Brasil e foi rebaixado à segunda divisão, no mesmo ano o Vasco. Foi em 2015, setembro.
vai fazer 10 anos que o Vasco não elimina o Flamengo no mata-mata, no confronto direto do Maracanã. Então, assim, além das vitórias serem raríssimas nesse recorte da história, os confrontos realmente relevantes para o Vascaíno, eliminando seu grande rival, eles estão ficando muito no passado. É assustador. Pode mudar essa história vencendo por 2-0 no próximo sábado no Maracanã. Mas, pelo que vimos nesses últimos jogos, a possibilidade disso acontecer, ela é pequena. Ela existe, evidentemente, mas ela é pequena, pela diferença entre as equipes, né? E o gramado, né, o piso, melhor dizendo, artificial, com o qual nenhum dos dois times está acostumado. Então, nem isso era uma vantagem para o Vasco, né? Se bem que a gente, pensando nisso, em alguns momentos é até engraçado. Nós vimos quinta-feira o Botafogo jogando no seu habitat contra o Racing, que não joga em piso assim nunca, porque na Argentina não tem esse negócio, né? Na primeira divisão argentina ninguém joga em piso de plástico, gramado artificial, piso artificial, né? Negócio de raspa de coco, cortiça, borracha, não tem. É grama, terra mesmo, sabe? Grama, de verdade. E o Racing deitou e rolou em cima do Botafogo. Curioso isso, né? Então, mesmo esse fator campo, às vezes prevalece, em outras vezes não. E ali era um ambiente estranho para os dois times, né? E eu acho que o Bruno Henrique está mostrando uma longevidade muito importante, né? Especialmente com a adaptação aos poucos à função de centroavante, que exige menos fisicamente, menos corrida, menos desgaste com piques e mais piques que ele faz quando joga naquela sua função original, digamos assim. E tem sido muito decisivo. Ele foi importante na Copa do Brasil, ele foi importante na Supercopa, né? Quando fez os gols, 2 gols do Flamengo, de pênalti que ele sofreu, o outro ele chutando de forma espetacular também, como o chute de ontem. Está no segundo ano de contrato desses 3 anos que ele renovou na virada de 2023 para 2024. O contrato dele vai até o final do ano que vem, né? Quando ele estará completando, no final do ano, dia 30 de dezembro, 36 anos, ele agora tem 34, faz 35 no penúltimo dia de 2025. E é um jogador que começou a carreira com 23 anos, quando ele assinou o primeiro contrato profissional. Curioso isso, né? 23 anos. Se ele tivesse tido base, como o caso do Hendrick, que tem 17, já está vendido. Tivesse tido base, tivesse começado mais cedo, ele poderia ter sido um jogador ainda melhor, porque ele começou tarde, né? Mas parece que vai terminar tarde a carreira, sendo ainda um jogador importante, decisivo. E eu acho, sinceramente, que de todos os jogadores, sem exceção, tá? Que passaram pelo Flamengo nesse período de glórias, embora não seja muito midiático e tal, e nem seja talvez o mais craque, eu acho que ele é o que mais merece ser tratado como ídolo e merece, no futuro, ser muito lembrado na galeria dos maiores jogadores da história do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador gigantesco na história desse clube. Para mim, de todos esses que jogaram... Maior que o Gabigol, Mauro? Maior do que todos. Para mim, ele é maior do que todos. Porque é um conjunto, Thiago. Não é só porque fez um gol decisivo. É porque joga, porque decide, porque honra a camisa, não cria problema com o clube. Quando parece que ele está no final da carreira, ele mostra que não. Gosta de jogo grande, é generoso, não é só ele fazendo gol. É ele criando... Porra, o que ele faz na final de 2019? A jogada do gol, do empate. Foi dele, o Flamengo não estava fazendo nada. A jogada foi toda dele. Não fazendo nada não, o segundo tempo do Flamengo foi bom. Já era para ter empatado. Esse jogo você precisa rever. O primeiro tempo é do River, o segundo tempo é todo do Flamengo. O Armani faz defesa, o Flamengo perde chances. Mas no final do jogo, 43 minutos, o cara consegue fazer aquela jogada. Quer dizer, é um jogador muito diferente, um jogador que tem muitas qualidades, né? E ele continua sendo eficiente, ele continua decidindo. Ontem o jogo ele estava meio subido do jogo, o jogo não estava muito bom para ele, até pela posição, ele está se adaptando a ser centroavante. Aí quando a bola vem, ele vai e faz aquele gol espetacular, não é casualidade, não é sorte, como falou o Verratti. É competência, mas claro que tem uma dose de sorte. Se acertar um chute daquele, se a sorte não ajudar, ela vai na trave, não entra, se você tiver com azar. Mas é a qualidade do cara. E se você olhar, você vai encontrar alguns com altos e baixos, fases muito negativas, muitas lesões, né? Ele teve uma lesão grave, se recuperou, voltou bem. Ele está sempre ali disponível, presente, não enche o saco, não cria problema, respeita a torcida, respeita a camisa. Ele pode ter tido um problema ou outro aí fora aí de campo na vida dele, aí nas outras coisas. Agora, como já teve aí a questão de aposta, que está uma situação ainda indefinida, teve uma questão de carteira de motorista lá atrás. Agora, estou falando no clube, no dia a dia e jogando. Não dá problema, cara. Pode ver, não tem problema. Tem jogador que dá problema aqui, dá problema ali, tem jogador que só pensa em si. Ele não é assim. Então, assim, como ele não é midiático, não é atuante em rede social, o seu momento mais midiático foi com uma certa simplicidade que ele tem, tá? Ele soltou a famosa frase outro patamar, né? Depois de um jogo, justamente um jogo Flamengo e Vasco, foi a frase mais marcante dele. Então, acho que ele talvez não tenha esse carisma midiático desse tempo de redes sociais, mas, cara, o que esse cara faz pelo clube é um negócio absurdo, cara. Você para pensar, para ver e continua.
Todo mundo foi embora. Ficaram ele, Gerson, que saiu e voltou, né? Ele está o tempo todo, e o Arrascaeta. Você vê, o Arrascaeta ontem não jogou nada. O Arrascaeta é um jogador genial, super importante também na história do clube, mas ele tem altos e baixos. Ontem ele teve uma jogada no primeiro tempo que ele se atrapalhou com a bola, foi até constrangedor para um jogador desse nível, né? Claro que é um erro, ele pode se recuperar, deve se recuperar, mas acho que é impressionante como o Bruno Henrique sempre, sabe, decisivo e muito mais trabalhando em silêncio, né? E quando o Pedro voltar, aí vai ser até uma questão para o Felipe resolver. Se ele vai contar com ele como centroavante, se vai trabalhar com os dois juntos e mais um outro jogador no ataque, como vai ser? Ele pode jogar ainda pelo lado do campo, pode jogar como centroavante se ele realmente se adaptar. Eu acho que ele ainda está num processo de adaptação e bem importante que ele se adapte bem, porque passa a dar mais opções para o treinador, né? Inclusive porque o Pedro só deve voltar, provavelmente ele vai voltar em maio. Essa volta em abril é uma estimativa muito otimista e acho até perigosa, né? Criar expectativa em relação a isso. É melhor voltar com calma no tempo certo. O próprio Bruno teve essa lesão, né? A dele foi até mais grave do que a do Pedro e ele voltou 9, 10 meses. E na época ele me falava, vai voltar antes e tudo. Não, voltou bem, mas demora um tempinho. Tem até aquele período, né, que o Bruno viveu também, que deve acontecer com o Pedro, que é o cara volta, tem uma dorzinha muscular, porque fisicamente, né, um jogador, ele fica um bom tempo sem ter as suas atividades atléticas normais, né? Então tem uma transição ali até adquirir a forma, mas acho que o torcedor deveria olhar um pouco mais de atenção para isso e ele merece idolatria, sabe? Mais do que, acho que pode ter igual, talvez, na opinião de outro, mais do que ele, acho difícil, nessa geração aí. E no final, cara, quando você olhar a história do Flamengo, daqui a alguns anos, se o Museu do Flamengo deixar de ser o Museu do Flamengo é o Museu 2019, né? Museu do Landim, né? Quem já foi lá pode constatar isso. Jogadores históricos quase desaparecem ali, aparecem muito pouco e muito enaltece conquistas recentes. Se um dia fizerem o Museu do Flamengo como deveria ser, na minha opinião, você vai ver o Leônidas da Silva, o Domingos da Guia, vai ver o Zizinho, vai ver o Dr. Rubens, vai ver o Dida, vai ver o Zico, vai ver o Andrade, vai ver o Adílio, vai ver o Petkovic, vai ver o Nunes, vai ver, sei lá, Adriano, sabe, o Gaúcho, e você vai ver o Bruno Henrique no meio. Ali com muito destaque, porque é um jogador muito, muito grande na história do clube e isso precisa ser dito, precisa ser olhado com mais atenção. Especialmente porque hoje, quem é mais midiático, quem mexe com a torcida, acaba ganhando uma notoriedade merecida muitas vezes, mas que ofusca outros que são tão bons ou melhores. Eu falo isso em linhas gerais, tá? Em linhas gerais. O próprio Estevão, que você falou agora tanto, ele não é midiático. O garoto vai lá e joga, vai lá e joga, vai lá e joga. Se ele fosse um moleque super atuante na rede social, provocativo e tal, ia chamar mais atenção, ia ser mais falado. Não fala nada, cara. Vai lá e joga, vai lá e joga. Tudo bem, nada contra o jogador ser midiático, tudo bem, beleza. Mas é importante a gente não permitir que o fato do cara ser midiático o coloque num patamar mais alto em relação a outros que, de repente, são tão bons ou melhores do que esses que são midiáticos. E isso é muito comum hoje. O Depay é midiático, né? E, enfim, acho que é isso. Um acho exemplo que o jogo disso é o Rivaldo, isso. Né, Mauro? Ele reclama muito que ele não tem o peso que ele deveria ter no Brasil. O Rivaldo, acho que é um pouco disso, sim. O Rivaldo foi um jogador sensacional, um jogador de 2 Copas do Mundo fantásticas. Mas ele também é um cara mais discreto. Na época não havia rede social e tal, mas você podia ser midiático nas entrevistas, nas aparições e algumas atitudes. Ele era um cara discreto, né? O temperamento dele e tal, aquele jeito dele ali, mas jogou absurdamente bem. Em clube e em seleção. Foi o melhor do mundo, porra. Jogou no Barcelona, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. Cara, foi campeão brasileiro. Carreira do cara. Negócio absurdo, pô. E realmente, por ser mais discreto, acaba não sendo tão visto. O Bruno Henrique acho que é dessa turma aí. Não, e o que o Mauro fala do Bruno Henrique, né, que eu acho que tem que ser somado também, é que em 2019 mesmo, o Gabigol ficou mais marcado porque fez os 2 gols da final contra o River, sim, e também porque é midiático. Só que o Bruno, e aí é minha opinião, eu sempre falei isso, ele foi disparado o melhor jogador daquele time em 2019. Se você for pegar quem teve melhores atuações em 2019, o Bruno Henrique, eu costumava falar para todo mundo. O jogo do Flamengo do Jorge Jesus está difícil, o Bruno Henrique dá 2 tapas, vai para a linha de fundo e decide. Quarta de final da Libertadores, Maracanã, Flamengo e Inter do Odair Helma, Inter fechadaço, 2-0, gol de quem? Bruno Henrique. Vai para Porto Alegre, Flamengo perde gols com o Gabriel no começo do jogo, o Internacional vai lá e faz 1-0, o Inter precisava de mais um gol. O Arrascaeta desarma o Wendel, lateral, aciona Bruno Henrique. Quem faz a jogada toda até o Gabriel empurrar para o gol vazio? Bruno Henrique.
quarta de final. Aí vai pra final, aí tem um 5-0 contra o Grêmio. Quem faz o primeiro gol? Muito também. Quem faz o gol em Porto Alegre? Bruno Henrique. Quem faz o gol da abertura da goleada? Bruno Henrique. Porra, cara. Aí quem faz a jogada do gol de empate quando o Flamengo estava praticamente perdendo o título? Bruno Henrique. Quantidade de jogadas e gols decisivos é absurda. Isso é em 2019. Aí você pega a Supercopa hoje lá, Bruno Henrique de centroavante com o Botafogo e tal. Pênalti no Bruno Henrique. Quem bate? Bruno Henrique. Daqui a pouquinho, golaço. Bruno Henrique. Porra, Corinthians e Flamengo. Foi expulso em São Paulo. Fez uma bobagem. Maracanã, gol do Alexandre. Jogada com quem? Bruno Henrique. Vamos para a fase anterior? Flamengo e Bahia. Gol 1-0 de Salvador. Era o Tite ainda. Bruno Henrique. No Rio, 1-0 Arrascaeta. Quem fez a jogada e deu a assistência? Bruno Henrique. Gol do Plata na final contra o Atlético Mineiro? Bruno Henrique. Tudo bem, o Gabriel fez 2 gols no Rio, foi importante também. Mas ele aparece em vários momentos, cara. Em 19, em 2024, no papelão lá dos seus amigos lá do Olímpia, né? Aquele clube que você gosta tanto, né? Naquele confronto. Flamengo abre 2-0 no agregado. Gols de quem? Bruno Henrique. Porra, no Maracanã e lá. Ele voltava de lesão grave. Então você vai pegando vários momentos, vai olhando, e tem várias outras situações. Tem 99 gols e ele agora está jogando de centroavante. Ele não é um centroavante. Está jogando agora, está se adaptando. 99 gols. 10 gols no Vasco. O cara já fez 10 gols no Vasco. Porra, o que falar desse cara? É muita coisa. Você pega a lista de jogos decisivos, de gols, de atuações. E o que eu falei, e você não vê em nenhum momento polêmica, encher o saco, alguém falar que desrespeitou, que provocou. Nada. Ele honra a camisa. Entendeu? Então tem que ser muito respeitado. O torcedor tem que olhar com um pouco mais de atenção para isso, sabe? E reverenciá-lo mais e mais, na minha opinião. Alguém vai dizer, você foi contra a renovação? Sim, eu sou sempre contra a renovação com um jogador com 30 e poucos anos para 3 temporadas. Acho muito. Mas mesmo assim eu falei na época, se tem que abrir uma exceção é para ele. Mas acho que tinha que ser 2 anos, com uma renovação automática. E se fosse também com 2 anos de renovação automática, provavelmente ele iria bater essas metas nesse ano, porque ele começou muito bem e se ele seguir assim, ele certamente conseguiria uma renovação automática. Não vai ser necessário, porque ele tem compromisso até o final do ano que vem. Não, eu fui outro, tá? Porque é muito fácil também comentar em cima de resultado. Claro, lógico. Né? Agora é fácil. Também falava, 33 anos, renovar por 3 anos, eu não faria, ainda mais com o salário altíssimo que foi. Mas que bom que o Bruno Henrique tá queimando a nossa língua. Porque realmente eu não esperava. E aí, Mauro, você falou, ele apareceu um pouco no jogo, realmente. Mas você vendo o jogo no estádio, os piques que ele dá com 34 anos, para marcar o goleiro do Botafogo, toda hora. Vasco, é impressionante. É impressionante o vigor físico do Bruno Henrique, sendo pouquíssimo poupado também. Pouquíssimo. Está jogando quase tudo que é jogo. Então, realmente é impressionante. Só trazendo dados aqui, que o Kaique me mandou, em 2019, que a gente falou tanto aqui dessa comparação, o Bruno Henrique ele só fez 6 gols a menos que o Gabigol. Ele fez 35 gols em 2019 e deu 15 assistências, ou seja, muito mais do que o Gabigol. Eu vou até pedir para o Kaique para ele me mandar o número de assistências do Gabigol, mas se for ver participações em gols, o Bruno Henrique deve ter mais que o Gabigol em 2019. Se contar jogos em que o Gabriel não jogou, por exemplo, o Carille ontem, quando o Carille vê o gol do Bruno Henrique, ele deve sentir um frio na espinha, porque ele fala, caramba, em 2019, perdão, ele era o campeão paulista. O Corinthians foi ao Maracanã, o Gabriel estava suspenso. 4-1. Foi o jogo do Bruno Henrique, fez 3 gols. O Carille foi demitido depois do jogo. Perdeu o emprego no Corinthians depois do jogo. Bruno Henrique. Aí ontem ele perde com o Vasco, Bruno Henrique. 53. O Gabigol tem mais, tá? O Gabigol tem 53 participações em gols em 2019, Bruno Henrique tem 50. É isso, o Gabigol fez 41 gols e 12 assistências. Mas aí eu concordo com o Mauro. Se você for perguntar hoje quem tem que ser mais ídolo, para mim o Gabigol não deixou de ser ídolo. Eu sempre falei isso. Não dá para deixar de ser ídolo com tudo que ele fez de marcante no clube. Mas se for perguntar hoje, o maior ídolo dessa geração do Flamengo, para mim também. Para mim é o Bruno Henrique, porque entrega todos os anos, né? E é isso, é um cara que sua muito a camisa. Flávio Prado, você sempre elogiou muito o Bruno Henrique, né? Aqui na Jovem Pan. E o Bruno Henrique chega a essa marca de 10 gols contra o Vasco, né? Um golaço. Acho até muita cara de pau do Verratti falar que o gol foi sorte, gente.
cara domina a bola, chuta de primeira, não interessa, pegou ele no lugar que não devia ter pego. Cara, um golaço daquele. O cara querer falar que foi sorte tá até de sacanagem. Agora, o que falar dessa atuação? Por que você tá com esse sorrisinho no rosto, cara? Não, Por que você já tá com esse sorrisinho? Não, eu tô lembrando que o Verratti devia estar com insolação porque ele tava com sede. Lembra que eu falei que ele ia pro deserto? Aí você fica muito tempo no deserto, você fica com insolação. Aí você fala um negócio desse. Foi mais ou menos isso que eu tava pensando. É porque o Verratti falou que estava com sede de revanche. Isso. Mas calma, não fica rindo ainda, que aí depois você viraliza e eu viralizo junto. Quando eu viralizo sozinho. Quando ele vai viralizar, eu tô aqui na metade da tela. O Kaique me lasca. Porque pode acontecer ainda do Vasco ganhar o jogo no Maracanã. Ué, mas não pode? Claro que não, pô. Vai perder de novo. Como você é ridículo. Não, clássico é... ontem mesmo o Vasco perdeu um gol que o Léo Ortiz salvou na linha do gol. Uhum. Eu não tô dizendo que ele não vai ter chance de fazer gol, tô dizendo que ele vai perder. Pô, tá lá jogando, pode ter chance de gol, né? Põe o pilhado junto que ele pede pra eu falar essas coisas, depois ele não quer viralizar junto. Fala isso. Ele fala isso aí e tal. Aí depois, ele não quer viralizar junto. Então agora tá, entendeu? É isso. Ô, Fábio, você acha impossível o Vasco reverter? Claro, claro. Como eu falei, não tinha nenhuma chance no confronto. Se tivesse algo para fazer, tipo cavar um empatezinho, era ontem o dia, né? Mas não conseguiu nem mobilizar o torcedor, nada. No fundo, o próprio torcedor do Vasco sabe que o duelo é muito diferente, né? A briga é muito desigual e aí não tem muito o que fazer, não tem jeito. E com relação ao gol do Bruno Henrique, foi um baita gol de novo. O Bruno Henrique é um jogador que você sempre pode contar com ele. Ele sempre, e isso é muito marca da carreira dele. Ele, no Santos, era do mesmo jeito. Claro que ele teve problemas, né? Teve um ano que ele teve aquele problema no olho e tal, então não conseguiu render. Mas quando ele está pleno, quando ele está com saúde, ele rende muito. Ele é um cara regular, ele não é um cara de mídia. Então, quando se fala dessa comparação do Gabigol, que sim, foi muito importante para o Flamengo, o Gabigol faz mais barulho, né, em tudo. E o Bruno é um cara discreto. E nessa descrição ele vai fazendo dele, vai tocando a vidinha dele. E, de novo, muito útil para o time do Flamengo. Fez um baita de um gol e realmente é um jogador especial, um jogador diferente. O torcedor do Flamengo tem mesmo que curtir bastante o Bruno Henrique.